Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 30 de maio. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck vamos juntas agora te deixar informado com o que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Meus caros, olha, essa semana começa com mais uma tragédia causada pelas chuvas. Lá em Pernambuco são mais de 80 mortes. São dezenas de desaparecidos, milhares de desabrigados. Agora, vamos combinar que essa é uma catástrofe anunciada, né? Todos os anos no Brasil e vai pulando de estado para estado, de cidade para cidade. É sempre assim, a pior chuva, o pior desastre e a maior quantidade de vítimas. Enquanto isso, a política vai seguindo o seu caminho, às voltas com a tentativa de reduzir o ICMS para baixar preços de combustíveis e de outros serviços, como energia, transportes, telecomunicações. Num ano eleitoral, vamos combinar que quem é que vai querer cometer suicídio político dizendo, olha, não, eu sou contra a queda de impostos. Os governadores não estão fazendo isso, estão mandando o secretário de Fazenda para ter reunião, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, nessa segunda-feira, para assumir o fronte dessa discussão, porque é muito óbvio, né, do ponto de vista das contas públicas, que essa medida pode ser insustentável para a saúde financeira dos estados brasileiros. Mas ela vai sim trazer um alívio na inflação. Nos próximos dias, a gente vai saber como é que o Congresso vai empacotar, então, essas promessas todas. A inflação está no topo das preocupações dos brasileiros e as pesquisas mais recentes, Datafolha da semana passada, mostrou que pode mudar o voto de eleitores. Ou seja, dependendo do rumo da inflação, ela pode fazer uma parcela dos eleitores mudar o seu voto em função da inflação. E aí, enfim, a política está bastante justificada nessa batalha para reduzir o ICMS. Essa semana também tem a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que deve surpreender para cima. E aqui tem um debate interessante que aconteceu no fim de semana, nos jornais, nos artigos. Cadê a taxa de juros fazendo efeito na economia? Qual é o fenômeno que está acontecendo que nem o encarecimento do crédito e dos juros foi capaz de segurar um ritmo mais acelerado da atividade em todos os setores, alguns setores, óbvio, mais fortes, como o caso dos serviços e varejo, a indústria ainda tentando se encontrar, mas ainda assim, até quando, né? Até quando a atividade vai segurar o efeito dos juros ali do lado de fora? E nesse país das contradições, a gente tem de um lado esse desastre causado pelas chuvas, que quer dizer sim um fenômeno meteorológico, mas é o escancaramento de um histórico de baixíssimo investimento em infraestrutura e em planejamento urbano neste país. Não importa se está numa cidade do sul, do sudeste ou do nordeste brasileiro, a causa estrutural é essa. Óbvio que quando o fenômeno climático é surpreendente, é muito mais forte do que se esperava, parte da explicação vem daí. Mas, infelizmente, as vidas foram perdidas e a política está no seu ritmo para empacotar essas promessas, como eu disse agora há pouco. Há um cálculo já feito entre os economistas de um impacto, um alívio na inflação desse ano, o IPCA fechado para 2022, podendo apresentar ali uma queda de 1,5 percentual, ou seja, sair dos 8,5, 9 hoje na média do mercado, e aí eu estou aqui colhendo informações de casas que estão fazendo o seu próprio focus, já que o BC continua com a paralisação dos servidores e não publica o relatório há semanas, a média das expectativas para o IPCA está rondando os 9%. Então, promover um alívio de 1,5 percentual no IPCA deste ano pode ser bastante significativo. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, publicou uma nota técnica sobre o efeito da redução do ICMS no preço dos serviços de telecomunicações. É uma nota bastante extensa, foi assinada inclusive pelo Carlos Baigorri, que é o presidente da agência, assumiu agora em maio mesmo, no comecinho do mês. E eles trazem algumas informações aqui importantes. Primeiro, a carga tributária do setor de telecomunicações no Brasil
Brasil, que incide sobre o setor, é acima de 40%. É muito parecido com energia elétrica e com combustíveis. E é uma das mais altas do mundo, se não a mais alta do mundo, segundo a Anatel, mas eles fizeram uma comparação, por exemplo, com a carga tributária sobre os serviços de telecomunicações da média da América Latina, 18,5%. Então, realmente estamos fora da curva. A boa notícia dessa nota técnica é que a redução do ICMS pode promover uma queda de 11% nos serviços de telecomunicações. Aqui eu estou citando telefonia, banda larga, telefonia fixa e TV por assinatura, que são basicamente os 4 serviços fornecidos pelo setor de telecomunicações no Brasil. A nota também chama atenção para o fato da carga tributária inibir investimentos e, portanto, o crescimento do país e, portanto, a inclusão digital. Então, tá aí, mais uma agência participando desse debate. Tivemos o CAD, tentando interferir, por exemplo, na questão da Petrobras, e agora a Anatel solta essa nota técnica apontando para o ICMS como, sim, um vilão na formação dos preços dos serviços no Brasil. Essa é uma discussão que vai fazer parte, certamente, desse encontro do Rodrigo Pacheco com os secretários de Fazenda, e nós aqui na CNN Brasil vamos, ao longo do dia e amanhã, com certeza no podcast Money, nós vamos tratar das repercussões, qual vai ser a saída apresentada nesse primeiro encontro. Mas, para além da discussão do ICMS, tem outras coisas importantes acontecendo no Brasil. Vocês se lembram de uma empresa chamada Eletrobras? A Priscila Yasbeck não só lembra, como sabe tudo. Pri, nós terminamos a semana passada com a publicação da oferta das ações, né? Será que agora vai? Agora vai, Thaís, essa expectativa, então, dos especialistas do mercado, o que eles dizem, né? Como a capitalização já passou no Congresso, já teve o aval do TCU, não tem mais por que não ir para frente. Isso a despeito dos riscos de judicialização, né? Então, a oposição deve entrar com liminares, com pedidos na justiça para tentar atrasar o processo, isso está previsto, mas a perspectiva, e segundo os especialistas, é que o processo ande, inclusive já está andando. Na sexta-feira, você chegou a comentar aqui sobre a questão da oferta, né, do registro de oferta das ações da Eletrobras, que traz os detalhes sobre como o processo todo deve acontecer. A gente vai trazer aqui alguns tópicos principais. Então, dentro do cronograma de tudo que vai acontecer nos próximos passos, importante ressaltar que no dia 3, nessa sexta, começa o período de reserva das ações, que é quando os investidores indicam que querem comprar as ações para sua corretora ou para o seu banco. Daí vale falar que tem prioridade nessa reserva das ações da Eletrobras quem já tinha as ações até o dia 30 de abril e também os empregados da Eletrobras. Daí depois, no dia 8, quarta-feira da semana que vem, começa o período de reserva para quem quer usar o FGTS para comprar as ações da Eletrobras. E aí, no dia 9, na quinta-feira que vem, então acontece a precificação das ações, que é quando o valor das ações é divulgado para o mercado. Vale falar sobre essa questão do FGTS, então tem essa prioridade para quem tem ações da Petrobras, para quem é empregado, e também prioridade para quem quer fazer a reserva das ações pelo FGTS. Tem um valor mínimo ali de reserva para os cotistas do FGTS, que é de R$5.000. E aí, qual que é a previsão, né? Como é previsto uma demanda muito grande por essas ações, assim como aconteceu no caso do fundo da Vale, no caso do fundo da Petrobras, lá atrás também havia possibilidade de investir FGTS nessas ações, o que os especialistas estão dizendo é que eles acham que talvez os investidores consigam ficar só com esse investimento de R$5.000, mesmo que queiram fazer um investimento maior, talvez não consigam, porque a demanda vai ser grande. Então, esse é um pouco da expectativa. Como fazer para investir nas ações da Eletrobras se você tiver interesse em fazer o investimento via FGTS? Então, tem um passo a passo até que a gente colocou no CNN Money na TV, quem quiser ver visualmente também, depois assiste lá. Mas o passo a passo é, primeiro, acessar o app do FGTS no seu celular ou no computador. Dentro do app do FGTS, você tem que clicar ali na linha de autorizar os bancos a consultar o FGTS, depois clicar em aplicação nos fundos mútuos do FGTS, daí você seleciona FMP Eletrobras, aceita um termo ali que eles colocam de que você está aceitando, então, o investimento. Depois você seleciona qual que é a instituição administradora que vai fazer o investimento, ou seja, o banco ou a corretora por meio do qual você vai fazer esse investimento. E aí o próximo passo é fazer o investimento direto pela instituição. Então, você primeiro autoriza o banco e a corretora a consultar o teu FGTS para depois você fazer o investimento por meio da corretora. Eu fiz o teste desse passo a passo, ele é bem intuitivo. Resumindo aqui, basicamente você faz tudo quase pelo aplicativo
dispositivo do FGTS, você dá uma autorização por lá num passo a passo que é muito intuitivo e depois disso, depois de fazer essa autorização, você vai direto na tua instituição financeira, no teu banco corretora e pede para fazer o investimento. Mas por que a gente está fazendo todo esse passo a passo aqui explicando isso? Porque os especialistas estão dizendo que é muito interessante investir nas ações da Eletrobras com o FGTS, já que o FGTS rende 3% ao ano, mais o lucro que é distribuído do fundo, que dá cerca de 4%, 5% ao ano. E as ações, ainda mais ações de energia, ou essa ação especificamente da Eletrobras, que é a principal geradora de energia do país, uma das maiores elétricas da América Latina, existe um potencial de valorização no longo prazo que é muito interessante. Então, como o FGTS é muito preso, você não consegue tirar o FGTS para o que você quiser, só para algumas situações específicas, os especialistas dizem que é vantajoso fazer isso. E foi sobre isso que a gente conversou com o consultor financeiro Paulo Bittencourt. Vamos ouvir aqui o que ele falou. Sim, eu recomendo fortemente que a pessoa faça essa reserva. Eu acompanhei 20 anos atrás a oferta tanto inicialmente da Petrobras, depois da Vale do Rio Doce, com enorme sucesso. Essa empresa vai ser muito melhor administrada, com muito mais flexibilização na gestão, energia, uma demanda, nós estamos percebendo, mundial. Como você citou, o FGTS simplesmente ele rende muito pouco, então eu recomendo fortemente essa reserva para a participação. Se você está pretendendo usar esse fundo de garantia no ano que vem, no espaço de talvez 2 anos, aí eu seria mais conservativo, eu colocaria ali na faixa de 20% a 30%. Agora, em função da idade, se é um jovem, se ele não está pretendendo nesse momento usar o FGTS, não é o valor, porque de repente ele já usou no passado, eu colocaria 50%, porque eu imagino que a situação ideal para ver essas ações valorizarem é no universo acima de 5 anos, né? Então, se você pretende usar isso num espaço de acima de 5 anos, 50% está muito bem, porque você tem que lembrar que você continua empregado e todo mês vai uma parcela adicional sendo acrescida no FGTS. Então, nesse momento é 50%, mas vamos dizer, daqui a 5 anos a participação pode ser, inclusive, menor. Bom, já falei pra caramba aqui, mas só pra não deixar passar Petrobras, nessa semana é importante dizer que o comitê de elegibilidade da Petrobras, o comitê de pessoas também da empresa, vão fazer a avaliação do nome indicado para a presidência da Petrobras, do Caio Mário Paes de Andrade. Esses 2 passos, eles são necessários para que a Assembleia de Acionistas, então, faça a eleição do novo conselho da empresa e também incluindo a indicação do novo presidente. Então, entre esse processo dos comitês internos avaliarem o nome, marcar a Assembleia, fazer a votação, os especialistas estão falando que é um processo que deve demorar cerca de 2 meses, né, Thaís? 2 meses, porque o comitê precisa fazer essa aprovação. E a grande questão é se, a despeito da nenhuma experiência do indicado pelo governo, o Caio Paes de Andrade, no setor de óleo e gás, ou na gestão de uma companhia, ou do tamanho, ou do porte, ou do setor, como eu já falei, ou mesmo no setor público. Sim, ele está desde o começo do mandato, mas ele ficou ligado à questão dos serviços digitais, dirigiu o CERPOR, que é o Centro de Processamento de Dados do governo federal, do setor público, e depois assumiu uma secretaria ali ao lado de Paulo Guedes. O que a gente vai saber é, primeiro, se o comitê de elegibilidade vai passar pano para isso, né? Vai dizer, não, olha, ele pode assumir descumprindo os dispositivos da lei das estatais, que determina quais são os requisitos mínimos para assumir esta função. Então, essa é a primeira coisa. O comitê dizendo que não, o conselho pode dizer que sim. Então, nós vamos entender com quem que vai ficar o constrangimento. Se o comitê diz que não e o conselho diz que sim, se o comitê diz que não e o conselho também diz que não, não é provável que isso aconteça. Seria uma batalha complicada, complexa lá para frente. Mas, em aceitando o comitê e o conselho, aceitando o nome de Caio Paes de Andrade, fica a dúvida sobre a judicialização, né? Acionistas se vão entrar ou não com processo dizendo que a Petrobras descumpriu a lei das estatais. Então, como tudo que vem acontecendo envolvendo a Petrobras nos últimos 2 anos, ou no último 1 ano e meio especificamente, porque agora, por incrível que pareça, fez 1 ano da saída, em abril fez 1 ano, completou 1 ano da saída de Roberto Castelo Branco, e desde então já tivemos Joaquim Silvio Luna, depois tivemos a indicação de Adriano Pires, que caiu, José Mauro Coelho, que assumiu, e 40 dias foi demitido. Segue tocando a companhia, mas vai ficar até a escolha do novo presidente. Essa semana teremos mais novidades sobre isso, então.
Bom, hoje a gente também vai falar sobre Bitcoin, porque a criptomoeda mais famosa do mundo vem caindo bastante e a gente resolveu abordar aqui no Money essa questão, mas do seguinte ponto de vista: se você tem Bitcoin na carteira, vale a pena vender? O que você faz agora? Então, só retomando, Bitcoin chegou a bater quase $70 mil em novembro do ano passado, ali no pico, e agora não para de cair, chegou a menos de $30 mil na sexta-feira, chegou a bater os $28 mil na sexta-feira, então desde o pico até a sexta-feira tem uma queda de quase 60%, no ano cai quase 30%, e resumindo muito, assim, o que aconteceu com o Bitcoin. Bitcoin subiu muito logo depois da pandemia, quando vieram muitos estímulos nas economias, os ativos todos, bolsas, subiram muito com esses estímulos sem precedentes. Com isso, os investidores foram para ativos de risco, e isso se somou também a grandes investidores, grandes fundos indo para os Bitcoins, e também grandes empresas, como o PayPal, por exemplo, passando a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento. Isso trouxe uma popularização muito grande, uma atração muito grande dos investimentos. Tem até dados que mostram que os estímulos feitos nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos que receberam esses estímulos aplicaram parte desses estímulos em Bitcoin, então isso gerou uma popularização muito grande. A criptomoeda subiu muito. Mas agora a gente vê um movimento inverso, então de enxugamento de liquidez no mercado todo, com os bancos centrais subindo juros, as políticas monetárias sendo mais duras, tirando dinheiro do mercado, tirando liquidez do mercado. Isso traz uma aversão ao risco maior, e aí os investidores saem do risco, saem dos ativos mais arriscados e vão buscar mais segurança e investir também nos títulos de renda fixa que estão subindo por causa do aumento de juros, e aí a gente tem esse quadro aí das criptomoedas caindo muito. Mas queria passar mais uma vez a palavra ao Paulo Bittencourt, que é consultor financeiro, porque a gente perguntou para ele o que ele acha que o investidor que tem Bitcoin na carteira deve fazer nesse momento, quais são as perspectivas dele daqui para frente. Vamos ouvir. O que ocorre com criptomoedas é exatamente como vocês estão colocando, uma restrição de liquidez. Então, enquanto havia um juro no mercado internacional muito barato, ou até um juro negativo, o acesso às criptomoedas parecia realmente uma alternativa que fazia realmente sentido. Em todas as vezes que você tem uma restrição na oferta de dinheiro, ativos como criptomoedas, que são ativos, no meu entender, extremamente especulativos, porque você não tem uma reserva de valor que correlaciona esses ativos, eles acabam sofrendo. Respondendo a sua pergunta, se eu estivesse no lucro, eu venderia o suficiente para me apropriar do lucro que eu já tive e deixaria aquilo que eu deixei com um capital especulativo. Para aquele que está no prejuízo, eu diria que é hora de repensar qual seria o limite da sua perda. Se é o futuro do dinheiro, os bancos centrais principais do mundo também terão as suas criptomoedas até o final da década. Então, se nós observarmos talvez no final da década, muitas pessoas, entre realmente se arriscarem numa cripto que não tem realmente ali um lastro, ele pode realmente optar pela criptomoeda do país que ele achar que é mais confiável. Agora, isso não quer dizer que as criptos vão desaparecer. Sempre haverá realmente pessoas, como você falou, que vão acreditar em alguma coisa. A gente tem que lembrar que na crise das tulipas, lá na Holanda, muitos séculos atrás, as pessoas também acreditavam que iam ficar realmente milionárias. De fato, aquilo subiu muito fortemente e, passado alguns anos, simplesmente aquilo se derreteu. O CNN Money fica por aqui. Para todos, uma ótima semana. Vamos juntos até sexta-feira. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau, galera! Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.